Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar aqui do CPTR11 Fiagro da Capitânia e vamos falar do relatório do mês de outubro, que trata dos dividendos que mais uma vez não foram pagos no mês de novembro. Isso mesmo, você ouviu certo, não teve pagamentos novamente, segundo mês consecutivo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no relatório, mas antes a gente vai trazer alguns números e informações importantes para vocês sobre o fundo também. Nos últimos 12 meses o fundo pagou um dividend yield de 15,8%. Isso seria um yield bom, porém ele está com um P sobre VP de 0,69, ou seja, 31% de desconto. E para quem acompanha o canal de perto, sabe que esse desconto aqui distorce esse dividend yield dos últimos 12 meses. E fazendo aquela correção que eu gosto sempre de fazer para vocês, esse yield cai de 15,8 para apenas 10,9, o que é um dividend yield bem baixo, mas isso também se deve muito a exatamente nesses últimos 2 meses o fundo não ter pago nenhum dividendo. Era para ter pago na faixa de 20 centavos nos últimos 2 meses e pagou 0. Então isso puxou esse yield para baixo. Entrando aqui no relatório, a gente vê que o fundo teve início na bolsa em março de 2022, ou seja, ele não é um daqueles fiagros mais antigos da nossa bolsa. Ele ainda vai completar 3 anos. Os fiagros mais antigos já completaram 3 anos esse ano. A taxa de administração dele é boa, 1%. Vários fiagros cobram mais do que isso. A taxa de performance dele é fácil dele bater, CDI mais 1%. Ele é um fundo atualmente que está numa média mais ou menos de um CDI mais 4%. Então ele bate isso aí com uma certa folga, mas a gente vai ver algo interessante sobre essa questão da taxa de performance daqui a pouquinho lá na DRE do fundo. No mês de outubro ele fechou com um valor de mercado de R$ 6,44. Atualmente ele está custando praticamente esse mesmo valor, ou seja, estabilizou o valor dessa cota dele. Basicamente é como se tivesse batido assim o fundo do poço, bem abaixo do valor patrimonial, 9,43. Como eu falei, atualmente 31% de desconto. É um desconto muito alto, mas exatamente por causa desses 2 meses que ele não está pagando dividendo. Então muita gente abandonou o fundo, vendeu as cotas e por isso a cota desvalorizou tanto assim. A gente vê aqui que o fundo ainda tem 30 mil cotistas, provavelmente tinha muito mais antes do início dessa derrocada aí, 2 meses sem pagar. O último pagamento dele foi referente a agosto, que ele fez em setembro e foi 10 centavos, que era o que ele vinha pagando em média, era 10 centavos, 10 centavos, às vezes baixava para 9,5, mas era nessa faixa, às vezes era 10,5, ele sempre pagava nessa faixa. E aqui é um fundo middle risk, é por isso que ele também não paga tanto, porque os outros fiagros que são mais high yield estão pagando na faixa de 11, 12 centavos ao mês e ele pagava nessa média de 10, porque ele é middle risk, que a maioria realmente é high yield. Entrando aqui nos destaques do fundo, alguns números mais em cima eu já tinha passado, então não vou repetir. Ele aqui fala que o fundo possui atualmente 48 ativos com 36 tomadores de recursos, ou seja, 36 devedores aqui. A taxa de 68% da carteira é CDI mais 4 e 26% IPCA mais 9,5. Para mim, ambas taxas com a pegada middle risk, por isso que eu estou considerando ele middle risk. E ele tem 0% de exposição ao produtor rural, porque se você olhar, tem vários fiagros que emprestam dinheiro a produtor rural. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o AGRX. O AGRX, acho que metade da carteira dele ou mais é exposta a produtor rural. E o pessoal do CPTR já deixou claro isso até em live, que eles não aceitam exposição a produtor rural, que eles consideram muito arriscado. Até por isso que as taxas dele aqui, em média, são mais baratas, porque como ele não se expõe a produtor rural e sim a grandes empresas, essas grandes empresas também não topam ficar pagando taxas de juros muito elevadas. Isso é o natural. Aí por isso que ele tem essa pegada mais middle risk e paga menos consequentemente também. E é menos arriscado. E mesmo assim ainda deu esse problema em 2 dos devedores deles. Tem toda essa questão. Pulando para esse resumo aqui do relatório, a gente vê que o resultado de caixa do fundo foi 10 centavos,6. Ou seja, foi até um resultado bom. Mas o que importa pra gente, e ele tá sempre pagando agora atualmente, baseado no regime contábil, ele teve um prejuízo de 6 centavos. Então, como ele teve prejuízo, por isso que ele não pagou. Atualmente, top 5 devedores é a Cômbio. A Cômbio deve cerca de 7% do patrimônio líquido do fundo, ou seja, mostra que o fundo é relativamente bem diversificado, porque o maior devedor é 7%. Para quem acompanha de perto o canal, sabe que eu considero 5% ideal, abaixo melhor ainda, mas eu acho aceitável até 8%, ou seja, a Cômbio estaria dentro desse 8%, até com uma certa margem de segurança. Acima de 8% é que eu acho que não deveria ter. E aí você vê que os 5 maiores devedores deles somados dão cerca de 25,3% da carteira, do patrimônio líquido do fundo. 25,3%, 5 devedores.
Ou seja, em média é 5% para cada devedor. Por exemplo, muito melhor do que o Vigia, por exemplo, que eu fiz vídeo anteontem, que só um devedor, que é a Fiagril, deve cerca de 28% da carteira. Só um devedor, 28% da carteira. Aqui, os 5 maiores é 25%, em média 5%. E o top 3 maiores setores que eles investem é açúcar e etanol, cooperativa e depois distribuidor e revenda, que é cerca de 44% da carteira. Essa questão dos percentuais a gente já viu agora há pouco, não vou falar de novo. Movimentação na carteira, ele não comprou nada no mercado primário e no mercado secundário ele fez umas vendas e fez umas compras, mas ele não cita quais os valores e nem os devedores, apenas as taxas. Então a gente não vai detalhar mais disso agora não. Chegamos aqui no comentário do gestor, mas antes disso eu gostaria de perguntar para você: você possui CPTR11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição até para reduzir o seu PM, aproveitando esse momento que ele está super descontado? Se tem um momento bom, pessoal, para comprar fundo é quando ele está descontado. Tá com problema? Tá. Tá descontado? Tá. Essa é a hora de comprar. Por quê? Porque se você deixar para comprar quando tá na alta, tá tudo bem, é péssimo. Esse é o valor bom para comprar. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra, de nenhum fiago. Só você pode decidir se vale a pena ou não colocar. Agora, se você gosta do fundo, você gosta da gestora, tem que aproveitar esse desconto. Porque depois que ele começar a pagar de novo, você vai ver que essa cota vai sair desses cerca de R$ 6,50 e vai subir, vai ficar lá na faixa de uns 8. Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Quando ele voltar a pagar o normal dele, eu acho que ele vai chegar. Vai demorar um pouco, não vai ser imediato. Aqui ele fala no comentário do gestor esse valor contábil que ele apurou. Não vou falar mais, a gente já falou sobre isso. Aí ele fala que 3 motivos impactaram o desempenho da carteira no mês, para causar esse efeito aí de resultado contábil negativo de 6 centavos. Foram queda do valor do investimento em fiagos que ele possui, que teve um efeito de 4,2 centavos por cota. Também a questão da abertura de papéis indexados ao IPCA, que ele tem, a gente já viu, cerca de 30% da carteira dele é indexada a IPCA, que causou um impacto aí de 1 centavo por cota. Na agroinsumos, cerca de 2 centavos por cota na Araguaia. Então, esses dois CRAs tiveram esses impactos aí, somando cerca de 3 centavos por cota. E teve a questão da remarcação do investimento em patentes, que foi provisionado 30% do valor investido, cerca de 10 centavos por cota. Vamos lá, ele fala aqui um pouco mais da patente, que não houve alterações significativas no andamento do processo da recuperação judicial. Eu não vou ler todos os detalhes, e eles no final falam que estão confiantes na boa recuperabilidade do valor que foi investido na patente. Então, basicamente é isso. Se você quiser ler com mais detalhes, você dá uma pausa e lê. Ele fala também desse CRA da Hectare, que teve uma amortização no mês de outubro de 50% do papel, e o pagamento foi feito parcialmente na data correta, e o saldo restante foi quitado no dia 7 de novembro, ou seja, já dentro do mês de novembro, apesar desse relatório aqui ser do mês de outubro. E a gente já está em dezembro. Esse relatório saiu assim no finalzinho do mês de novembro, e eu estou trazendo para vocês só agora em dezembro, porque não deu para trazer antes. Aí ele fala, depois de comentar sobre essa questão da Hectare, que não deu calote, né, do fundo, diga-se de passagem. Ele só falou porque teve essa questão da amortização de um valor alto desse CRA. Aí ele fala sobre que estão recebendo diversas perguntas sobre a questão da contabilização do CPTR, que nos últimos 2 meses eles observaram que vários fiagos estão nesse consenso de distribuir rendimentos com base no regime de competência contábil. Estamos fazendo a provisão da remarcação dos ativos no curto prazo e por isso não está distribuindo rendimentos. Aí a questão ali, o fiagro poderá retomar a distribuição de rendimento assim que o resultado acumulado voltar a ser positivo. Aí ele diz que é difícil determinar uma data exata. Ele não diz com exatidão isso. Agora ele fala da expectativa. A expectativa de retorno da distribuição é em dezembro ou janeiro. Só que ele fala dos resultados de dezembro ou janeiro. E ele sempre paga no mês seguinte. Ou seja, se os resultados de dezembro, ou seja, desse mês que está, forem bons, ele já pode voltar a pagar em janeiro. Se os resultados apenas de janeiro forem bons, aí ele volta a pagar só em fevereiro. Em resumo, ou ele volta a pagar em janeiro ou fevereiro. Isso é expectativa, não é uma certeza. Diga-se passagem, para ficar bem claro. Mais comentário do gestor em relação a esse mês de outubro. Durante os últimos 2 meses, chegamos a avaliar a possibilidade de anunciar um programa de recompra de cotas, que eles estão com dinheiro em caixa. Só que a decisão foi de não prosseguir, pois a legislação atual não possibilita esse tipo de procedimento para fiagros. Eles vão dizer sobre a questão da expectativa de voltar a pagar. Então ele fala em 2 cenários. Cenário base, AgroGalaxy e Patentes continuarem com as provisões atuais, que é 50% e 30%. Com isso, o fundo iria gerar um resultado líquido de 1,05% ao mês, nesse cenário base. Agora, se for um cenário
pessimista, ou seja, os casos da AgroGalaxy e Patense piorarem e sofrerem novas marcações e a provisão passar de 50% e 30% para 75% do valor investido, o resultado líquido cairia para 1% ao mês. E ele não falou, mas se acontecer esse cenário pessimista, provavelmente o fundo vai passar mais tempo sem pagar. Em relação ao cenário base, a distribuição de dividendos seria de 98 centavos em 12 meses, o que nos daria mais ou menos, pessoal, um retorno de 8,2 centavos, ou seja, cerca de 2 centavos abaixo do valor que ele estava distribuindo. Já no cenário pessimista, o valor de distribuição nos próximos 12 meses seria de apenas 58 centavos, o que nos daria um retorno de apenas 4,8 centavos por mês. Esse cenário pessimista, como o próprio nome diz, é péssimo, porque se voltarem a pagar 8 centavos, já vai ser ruim. Com o valor da cota atual, não é tão ruim. Agora, se eles passarem, em média, um ano pagando 4,2, aí eu acho que a cota vai cair nesse cenário pessimista. Se ligue nessa informação aí que é importante. E aí ele fala, esses cenários são apenas perspectivas hipotéticas, ó. Ou seja, você não pode dizer que é uma certeza. É só hipótese. Ainda tem que esperar para ver se vai acontecer ou não vai acontecer. Ao longo do mês de outubro, no caso, né, eles compraram 16,6 milhões em CRAs e o destaque principal foi a compra do CRA da Alcoeste. Aí ele fala um pouquinho da Alcoeste. A Alcoeste deve para vários fiagros, então você já conhece. Eles compraram cerca de 8 milhões em CRAs da Alcoeste. 8 milhões. Foi metade desse valor investido, foi só em Alcoeste. E eles venderam cerca de 300 mil, ou seja, quase nada. Aqui, pessoal, nessa página, ele fala sobre o acompanhamento dos casos da Patense, da AgroGalaxy e da Solúbio. A Solúbio, na realidade, não está dando calote no fundo. Mas como o investidor principal da Solúbio é o mesmo da AgroGalaxy, aí eles acham que pode dar algum problema. É basicamente isso. Em resumo, se você não quiser dar uma pausa para ler com atenção, está dizendo simplesmente o seguinte: não aconteceu nada de novo, ainda estão em negociação. Esse é o resumo do resumo. Se você quiser ler com mais detalhes, está aí, você dá uma pausa e lê. Chegamos aqui na DRE do fundo e a gente vai focar só nesses últimos 2 meses, setembro e outubro. Você vê que as receitas foram praticamente iguais, não teve uma diferença muito grande, 4 milhões e meio para 4 milhões e 700, pouco mais de 150 mil de diferença, até porque os valores de juros e atualização monetária foi quase o mesmo, 4 milhões e 480 para 4 milhões e 590. A grande diferença aqui foi em outubro, que teve um pouco mais de ganho em ganho de vendas de ativos. A gente vê que despesa subiu bastante. Por que subiu bastante? Porque no mês de setembro, eu observei que ele colocou 320 mil de taxa de performance. Ele colocou, ele não retirou. Não foi uma despesa, foi como se fosse uma receita. Não sei por que exatamente, mas eu suponho que no relatório do mês de setembro deva ter dito que eles iam devolver as taxas de performance de julho e agosto. Foi basicamente o que eles fizeram. Devolveram os valores recebidos de taxa de performance de julho e agosto, que foi 82 mil mais 238 mil, totalizaram 320 mil. Deve ter sido exatamente por causa desses problemas da remarcação que causou prejuízo. Aí eles resolveram devolver as taxas de performance desses 2 meses. Não cobrou a de setembro, não cobrou a de outubro também. Provavelmente não vai cobrar enquanto tiver com problema. Isso é uma boa notícia. Pelo menos isso, eles não estão cobrando taxa de performance nesse período e ainda devolveram a desses 2 meses aqui. Por isso que teve uma despesa baixíssima, quase nada, né? 29 mil apenas em setembro. E por causa disso, o prejuízo que teve foi menor, mas ainda teve um prejuízo alto, porque ficou com um resultado negativo em cerca de 9 milhões. Agora caiu para apenas 2 milhões e meio. Você vê que o maior problema foi na questão do ajuste do valor dos ativos, exatamente aquelas remarcações. Foi 13 milhões e meio de negativo em setembro e 6 milhões e 900 em outubro. Por isso, em setembro, o valor de prejuízo por cota foi cerca de 21 centavos, quase 22 centavos por cota, e agora caiu para 6 centavos. Teve uma redução aí considerável. Em questão de exposição de risco por devedor, a gente vê aqui que o maior devedor é a Cômbio, como eu falei para vocês, 7%, que está dentro daquele meu limite máximo que eu acho permitido, está acima do ideal, mas depois dele, todos os demais estão naquele limite que eu acho o ideal, que é 5%, é 4,9% da agroinsumos para baixo. Você vê que o fundo tem uma boa diversificação, assim como acontece, por exemplo, com o FINFRA dele, também é bem diversificado. Aí eu marquei aqui aqueles devedores com problema, AgroGalaxy cerca de 4% da carteira, eu acho que aqui já está considerando a remarcação, Solúbio quase 4% e Patense cerca de 2,6%. Chegamos aqui na carteira do fundo, eu vou considerar aqui, para não ficar com a letra muito pequena, como se fosse o final da primeira página aqui nessa futura. E aqui você vê os principais devedores do fundo. A Cômbio com 7%, mas que está sem problema. A AgroGalaxy que está com problema 3,8% patrimônio. A Solúbio com 3
3,7, que ainda não é um problema, mas pode se tornar um problema, como eu falei, que o mesmo controlador da AgroGalaxy é o mesmo da Solúbil, e 2,6% da patência. Aqui nessa coluna você vê o nome do devedor. Nessa coluna você vê o tipo de ativo, você vê que ele investe majoritariamente mesmo em CRAs, mas temos aqui alguns CRIs e alguns FDICs, viu, pessoal, também. Aqui você vê o valor investido nessa coluna. Nessa outra coluna você vê o patrimônio líquido investido. Você vê que praticamente nenhum dos devedores dele tem rate. Olha aqui, um dos poucos que tem aqui A-, BB+, e um A. Aqui nessa coluna você vê o indexador. Ele é majoritariamente um fundo indexado a CDI. A gente já viu isso. É cerca de 2/3 da carteira dele é indexada a CDI. Cerca de 1/3 indexada a IPCA. E aqui a gente vê a taxa que está sendo cobrada. Passando aqui para a segunda parte, a gente vê os devedores. Finalizando aqui, o fundo ainda conta com 18 milhões em caixa. Aqui a gente vê que o fundo investe no BBGO e o BBGO também está com problema, também está sem pagar, exatamente por causa da questão da AgroGalaxy que afetou também esse fundo. Aqui a gente vê que, novamente, a maioria dos investimentos são CRAs, mas como eu falei para vocês, ele tem alguns CRIs e também tem FDIC. Aqui a gente vê o valor investido em cada um desses devedores. Aqui os ratings, aqui tem mais CRAs com rate, mas são rates bem ruins, viu, pessoal? Diga-se passagem. Aqui a gente vê os indexadores, aqui ele coloca renda variável apenas porque é o Fiagro. Aqui a gente vê as taxas. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, não perca mais seu tempo. Escreva agora mesmo. Ó, é muito importante que você se inscreva, você deixe o seu like, você comente, porque da última vez que a gente trouxe vídeo do CPTR deu ruim. Então, se ele não der uma quantidade boa de views dessa vez, quando eu falo boa, é acima de 600, dificilmente a gente trará vídeo no próximo mês. Eu não tenho a perspectiva de trazer novos vídeos do CPTR se a gente não bater a meta. Eu espero que vocês deixem um like, comentem e, se possível, até compartilhem para a gente conseguir voltar a trazer vídeos dele no próximo mês. Senão, provavelmente a gente não vai ter vídeo tão cedo. Eu não garanto vídeo antes de março do ano que vem, se a gente não conseguir bater a meta. Então a gente vai ficando por aqui. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!